Sejam bem-vindos, amigos e amigas investidores. No vídeo de hoje vamos falar sobre o CPTS11, um fundo de papel considerado por muitos como um dos melhores da bolsa, mas que recentemente tem enfrentado alguns problemas graves. Será que vale a pena investir nesse fundo? Vamos analisar tudo isso. Capitana Securities 2, ou CPTS11, é um fundo imobiliário do tipo papel, administrado pelo BTG Pactual. Esse fundo possui um valor patrimonial na casa dos 2,89 bilhões, o que torna ele um dos 10 maiores fundos imobiliários da nossa bolsa de valores. E possui também um grande número de cotistas, acima de 224 mil, que tem crescido mês após mês. Com um dividendo de 13,19%, ele tem feito pagamentos regulares no último ano e, no momento, o seu valor de mercado está abaixo do seu valor patrimonial, o que nos traz a questão se é um bom momento para entrar nesse fundo imobiliário. Outro ponto importante desse fundo é que ele é focado em uma estratégia high grade e na reciclagem de portfólio. Então, diferentemente de outros fundos que a gente tem visto tendo problemas recentemente, como DEVA11, HCTR, esse fundo ele trabalha somente com créditos de melhor qualidade, que pagam um pouco menos, mas que dificilmente ele vai ter algum problema de inadimplência. E o outro ponto, que é a reciclagem do portfólio, comprando e vendendo CRIs e também comprando e vendendo outros fundos imobiliários, para maximizar o ganho para o investidor. Então, em certo ponto, ele também é meio que um fundo de fundos, já que ele compra e vende outros fundos imobiliários, e essa é uma parte relativamente grande da carteira desse fundo. Então aqui na alocação de ativos conseguimos ver que os FIIs representam 26,7%, enquanto o resto são CRIs, que estão distribuídos em diferentes áreas, mas estão mais concentrados na parte logística industrial. Podemos ver que a carteira de CRIs está majoritariamente atrelada ao IPCA, estando uma fatia bem pequena atrelada ao CDI. Isso é interessante porque os fundos atrelados à IPCA geralmente trazem um retorno melhor. Outro ponto positivo desse fundo imobiliário é que a carteira de crédito dele é bastante diversificada, estando distribuída em 60 CRIs, sendo que dentre esses 60 CRIs, possui maior valor dentro da carteira é esse FII de shopping, que são 6%. Então, de forma geral, não há uma grande concentração em um único ativo, o que deixa esse fundo mais seguro para os investidores. Com relação à carteira de FIIs do CPTS11, eu também não tenho muitas críticas. Há uma boa diversificação dos ativos e o maior ativo totaliza 2,8%. Há uma boa diversificação nos diversos segmentos, sendo os principais na área de logística, de renda urbana e de lajes corporativas, sem maiores problemas na carteira de FIIs. Bom, mas essa estratégia de fundo de papel com um pouco de fundo de fundos, ela é uma estratégia vencedora? Analisando o histórico desse fundo, nós vemos que desde 2014, ano após ano, esse fundo bateu o CDI. E nos anos em que a Selic estava mais baixa, bateu por uma grande margem. Então sim, eu entendo que essa estratégia do CPTS, ela é uma estratégia vencedora. Esse é um fundo que já tem quase 10 anos de mercado, então isso é algo que conta muito a favor de um fundo imobiliário, porque você ter um bom resultado em um ano não é uma tarefa difícil, mas ao longo de 10 anos, você bater ano após ano o CDI não é uma tarefa fácil, não são todos os fundos que conseguem isso, e o CPTS conseguiu, então isso conta muito a favor desse fundo imobiliário. Mas já se vão mais de 4 minutos de vídeo e eu só falando bem desse fundo, então é só pôr dinheiro nele e partir para o abraço? Calma que não é bem assim. Vamos ver os problemas que ele tem. Bom, e o primeiro problema que eu tenho com esse fundo é essa estratégia de alavancar o fundo para comprar CRI. Não com a estratégia em si, a gente vê que durante um bom período essa estratégia deu muito certo. Que período foi esse? Foi o período em que a Selic estava baixa. Quando a Selic aumentou, a gente pode ver que essa estratégia parou de funcionar. E a gestão não conseguiu se adaptar a essa nova realidade.
Então o fundo começou a tomar um prejuízo muito grande. Por quê? Porque essa alavancagem ela era tomada tendo como base o CDI. E o fundo comprava CRIs que pagavam, né, que eram remunerados com base na inflação. Como a Selic estava muito maior do que a inflação, veio o prejuízo para o fundo. E de quanto nós estamos falando? Estamos falando aqui no mês de maio em 11 milhões de reais e no mês de junho de 10 milhões de reais, que esse FII ele teve de custo com alavancagem, em uma estratégia que já não vem dando certo há quase um ano. Então, por que a gestão, quando viu que a Selic estava disparando, ela não parou com essa estratégia, desalavancou o fundo e parou de rodar um pouco a carteira? Eu não consegui entender isso, eu acho que a gestão pecou nesse ponto, perdeu o dinheiro dos cotistas. E o segundo problema que eu tenho com esse fundo, e que é o que eu acho mais grave, é o conflito de interesse. Quando eu olhei aqui na movimentação na carteira de FIIs, está lançada a compra de 32 milhões de reais de CPSH11, que é um fundo de shopping da própria Capitânia. E aí não entra na minha cabeça de que no meio de tanto fundo bom que a gente tem hoje para investir, que a Capitânia invista no seu próprio fundo. E o que é pior, esse relatório deles é maravilhoso. É um dos melhores relatórios de fundo imobiliário que eu já vi. Tem tudo nos mínimos detalhes, todos os investimentos, tudo. Quando chega nessa transação que é a mais duvidosa, que tem conflito de interesse, o relatório não tem nada. Só tem lançado essa linha, compra de 32 milhões de CPSH11. Não tem quantas cotas foram compradas, não tem o custo de cada cota, não tem nada. Como é que o investidor vai saber se esse dinheiro foi minimamente bem alocado? Não tem como. Então eu acho que isso aqui é um erro grave da parte da gestão do CPTS11. A Capitânia precisava rever esse tipo de alocação e caso fosse fazer, tinha que justificar muito bem. Mas vale ou não vale a pena investir no CPTS11? Então, nesse valor de cota que ele fechou na sexta-feira, no dia 18, em R$ 87,30, aqui no próprio relatório do fundo, a gente consegue ter uma estimativa de qual vai ser o retorno de acordo com o valor da cota. Então, nessa faixa de R$ 87,00 até R$ 88,00, estamos falando de algo em torno de 6,8% a 6,97%. Para facilitar o cálculo, vamos colocar em torno de 7% acima do IPCA. Se a gente considerar o IPCA na faixa de 4% ao ano, estamos falando em torno de 11%. Para um fundo que já vem há 10 anos entregando resultado consistentemente, eu acho que esse retorno é bastante interessante. Então, provavelmente é um fundo que eu vou colocar na minha carteira. Esse mês eu devo aportar no BROF11, que eu fiz o vídeo recentemente, e que é um fundo mais arriscado. E eu considero esse fundo da Capitânia um fundo com menos risco, embora seja um fundo de papel. Mas claro, não dá para investir de olhos fechados. A gente tem que ficar de olho nessa questão do conflito de interesse e também ficar de olho para ver como a gestão vai lidar com a alavancagem, que hoje tem feito o fundo sofrer e tem feito o valor do retorno dele ser um pouco menor do que foi nos anos anteriores. E vocês, o que vocês acham desse fundo? Vale a pena investir nele? Deixem um comentário. Caso tenham gostado do conteúdo do vídeo, não esqueçam de deixar um like. E se investimentos e finanças são assuntos do seu interesse, considere se inscrever. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima semana.